Diga para ele assim: me ajude. Tem 2 cultos para a gente encher. Você falou de verdade para ele? Falou? O que ele respondeu? Te vira, foi? Disse aleluia. Gente, Daniel capítulo 3. Você trouxe Bíblia? Amém. Se você chorar, já tem lencinho aqui, ok? Daniel capítulo 3, podemos ler? Daniel capítulo 3. Daniel fica depois de Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Podemos? Que Deus nos abençoe. Diga assim: pastor, Deus, ajuda o pastor. Dá inspiração para ele. Meu coração está faminto. Se você estiver mentindo, eles sabem. Amém? Podemos? Diz assim, Daniel 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Baixa só um pouquinho meu som. O qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a algum Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação, língua, que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitos em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdênego na província da Babilônia. Amém? Então vamos lá. Vamos contextualizar aqui um pouquinho. O versículo 28 diz que Nabucodonosor louvou a Deus. Correto? Aumenta de novo aí, irmão, por favor. Só um pouquinho. Nabucodonosor louvou a Deus. E por que Nabucodonosor louvou ao Senhor? Ele louvou ao Senhor porque esses 3 jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abdênego, o Abednego, eu não gosto de Abednego, eu gosto de Abdenego. É a pronúncia minha, tá bom? Então esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, eles não se curvaram diante da imagem da estátua que Nabucodonosor levantou, e por causa disso o rei ficou muito irado e mandou que se aquecesse uma fornalha 7 vezes mais e deu uma chance para eles: se vocês não se curvarem, eu vou lançar vocês dentro dessa fornalha de fogo. Então os rapazes disseram: ok, nossos corpos vão ser queimados, mas eu de modo algum servirei a outro Deus que não seja o meu Deus. 3 jovens. E o versículo 29 diz: por mim, pois, é feito um decreto. Então, quando o rei Nabucodonosor mandou lançar aquele jovem na fornalha de fogo, a Bíblia diz que a fornalha estava tão aquecida que os que foram jogar se queimaram e morreram. Mas quando aqueles 3 jovens caíram dentro da fornalha, apareceu um quarto personagem lá dentro e preservou aqueles jovens, e eles saíram da fornalha de fogo sem ter sequer catinga de fogo. Nada se queimou neles, nem mesmo seus cabelos, nem mesmo suas roupas, nada. Mas os soldados valentes que jogaram eles lá dentro foram queimados. Tão fortes estavam as chamas, porque à distância ainda foram devorados. Então, quando o rei viu que aqueles 3 jovens não foram atingidos, a Bíblia diz que ele começou, então, o rei a louvar a Deus, e ele fez um decreto que todo povo, nação, língua,
que proferir qualquer blasfêmia contra o Deus desses 3 jovens, esse será amaldiçoado, despedaçado, e as suas casas serão feitas em monturos, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então, Sadraque, Mesaque e Abidênego, eles foram prosperados, o rei prosperou esses 3 jovens na província da Babilônia. Amém? Então, veja, eu quero falar com você, então, sobre essa história de Sadraque, Mesaque e Abidênego, essa história, olha para mim, olha para cá, essa história de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Por favor, olha para cá, me dá teu coração. Te aquieta, Júnior. Filho do Júnior. Muito bem. Então, quero chamar a sua atenção para cá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa história desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Amém? Então, veja, no capítulo 1 de Daniel, nós vamos pregar sobre 3 capítulos da Bíblia hoje. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No início do capítulo 1 de Daniel, a Bíblia nos dá conta que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ok? Então, no 3º ano de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, conquistou Jerusalém. E o Senhor entregou nas mãos do rei de Babilônia, Jeoaquim, o rei de Israel, o rei de Judá, e o rei Nabucodonosor levou todos os vasos da casa de Deus para a Babilônia, para a casa dos Deus do rei. Então ele pôs na casa do tesouro do seu Deus, ok? Então assim, ele tomou Jerusalém, assaltou o templo de Deus e levou os utensílios que era da adoração a Deus, ele levou para a casa do seu Deus, ok? Então foi uma vergonha para o povo de Deus, o fato daquela cidade ter sido invadida, a casa de Deus foi invadida, os utensílios roubados e levados para a casa de outro Deus. Foi uma humilhação terrível para o povo de Deus. E no meio disso, ele levou também, obviamente, todo aquele povo de Deus, e quando ele chegou na sua cidade, Babilônia, ele pediu que se separasse para ele alguns jovens que fossem da linhagem real. O versículo 4 diz que eles deveriam ser jovens sem defeitos. Repete isso comigo, diga comigo, jovens sem defeitos. Muito bem. Queria então que a minha filha colocasse aqui a imagem, ok? Bote aí, deixa eu ver se a gente visualiza. Olha aí, tá vendo aí? Diga comigo, jovens. A primeira expressão é, o rei disse, eu quero que você traga para mim, da linhagem real, jovens. Qual a primeira característica que ele pede? Jovens que não tenham defeito. Estamos aqui? Eu quero chamar muito a sua atenção, porque existe uma pregação, existe um conceito espalhado que é que os jovens não deveriam entregar suas vidas a Deus, porque afinal de contas eles são jovens, eles têm que curtir. Existe um conceito que fala que a igreja ela tem que abrir mais, deixar de ser menos rigorosa, para que os jovens se sintam atraídos pelas coisas de Deus. Porque é difícil andar na palavra de Deus, ok? Então isso é um conceito que está espalhado. Obviamente eu não concordo com esse conceito. Eu estou vendo aqui a Bíblia descrevendo 3 jovens que foram escolhidos porque eles eram perfeitos. Se isso fosse pedido hoje, eu quero prosperar vocês, jovens, mas eu quero jovens especiais. E esses jovens especiais, a primeira característica é, você tem que ser perfeito. Vocês acham que isso combina com jovem, ser perfeito? A imagem que o mundo vende para nós é que jovem, principalmente adolescente, é rebelde. Eu não consigo enxergar esse conceito na Bíblia. Essa história de adolescentes é um treco que inventaram um dia desse, para dar desculpa e para justificar um comportamento inadequado. Um comportamento ridículo. Ok? Então veja, Deus estava aqui escolhendo alguns jovens que iam fazer a diferença na Babilônia. Esses jovens iriam assistir perante reis. Eles iriam para negócio grande. Mas o Senhor disse, eu quero que seja perfeito. Quantos estão
prontos para entrar nesse ambiente de ser jovem perfeito na presença de Deus. Estamos aqui? Deus está falando comigo. Se eu fosse jovem no seu lugar, eu dizia, Deus está falando comigo. Existe um chamado para mim, escuta, e não é para ser esculhambado nem fuleiragem. Cadê a Leoneide? Está aqui? É para ser perfeito. É um chamado, irmão, para ser perfeito. Existe um movimento aí, movimento feminista, movimento de transfobia, de trans alguma coisa, de LGBTQ alguma coisa, e que está assolando os nossos jovens de uma maneira absurda, já que estão começando de criança, então todos estão aceitando um tipo de ideologia pela qual viver e se mover. E Deus está dizendo, eu estou procurando jovens que serão perfeitos. Eles não vão se curvar diante das ideologias, eles não irão se curvar diante das estátuas que Nabucodonosor vai levantar para você adorar, porque eles serão fiéis ao Senhor, seu Deus. Há uma pregação que dizem contrário a isso, eu não creio nisso. A profecia que eu sei, que eu creio para nossas crianças e para os nossos jovens eles serão profetas. Eles serão profetas. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes caiu sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Eu creio em jovens com a língua afogueada. Eles não serão apaixonados pelo mundo, mas eles serão resistentes ao mundo. Eles serão antítese do mundo. O mundo vai numa direção, eles vão em outra direção. O Senhor disse, eu estou procurando jovens que sejam perfeitos. O mundo diz que jovem não presta para servir a Deus. Aqui eu estou vendo 3 jovens que se posicionaram e disse, não, isso não está falando comigo, eu sou de uma outra linhagem, eu sou da linhagem real. Quem é da linhagem real não se contamina. Então veja, ele disse, eu quero jovens que sejam perfeitos, de boa aparência, dotados de sabedoria e de inteligência e de instrução, e que tenham capacidades de viver no palácio do rei. E eles sejam ensinados em todas as letras e línguas dos caldeus. O que é que eu vejo aqui? São jovens de 13 a 15 a 17 anos, de 13 a 17 anos. Eu estou falando de jovens de 13 a 17 anos, meninos posicionados acerca do que eles querem. Então veja só, no versículo 8 a Bíblia diz assim, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Escute bem, Daniel foi levado para a cidade da Babilônia, mas ele havia proposto no coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei. Por que isso é importante? Porque esses meninos, eles não estavam em qualquer lugar da face da terra. Eles estavam na Babilônia. Eles estavam no império maior daquela época. Babilônia dominava talvez o mundo todo. Era grande o seu domínio sobre a terra. E a capital do império do Nabucodonosor era Babilônia. Esse nome Babilônia, ele aparece em muitos lugares na Bíblia, mas eu quero te mostrar a origem dele, a origem dessa cidade e o fim dela e o que ela significa do ponto de vista espiritual. A gente vai ver sobre o surgimento dessa cidade Babilônia em Gênesis capítulo 11. Onde era que Daniel estava? Diga comigo, na cidade de Babilônia. Como que essa cidade começou? Gênesis capítulo 11 diz assim, ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Disseram uns aos outros, ei, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Os caras muito criativos. Disseram mais, ei, vamos edificar para nós uma cidade
e uma torre cujo cume toque o céu. Façamo-nos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que eles começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ei, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, disse Deus, para que não entenda a língua um do outro. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel. Diga comigo, Babel. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face da terra. Então deixa eu chamar aqui a tua atenção. Aqui foi que surgiu a cidade Babilônia. Começou inicialmente sendo chamado de Babel. Veja que coisa interessante. O que nós estamos aqui vendo acabou de acontecer o dilúvio. Há poucos dias, o dilúvio havia acontecido. A Bíblia diz que Deus procurou na terra e não havia um justo sequer. Isso está em Gênesis capítulo 6. Viu o Senhor, versículo 5, que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era mal continuamente. O Senhor olhava para os pensamentos dos homens e não havia um que se aproveitasse. Todos eram maus, os pensamentos. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso pesou o seu coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8 diz: porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então veja, diante de todo o ambiente, a situação da terra, não havia um pensamento que se aproveitasse. Todos os pensamentos eram más. Deus encontrou um homem chamado Noé e disse: constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra. E o Senhor fez então chover 40 dias e 40 noites depois que Noé terminou a sua arca, e diz que não houve um monte na terra que não tivesse sido coberto por água. Quando o juízo de Deus veio sobre a terra, cobriu toda a terra, o último, o mais alto cume, a água foi mais alto e não houve quem escapasse. Todos morreram, a não ser aqueles que entraram na arca, ok? Então, beleza, terminou o dilúvio, Noé desceu da arca, toda a família, e aí a terra começou a se encher novamente. Então surge um indivíduo lá que tem uma ideia, e disse: ei, vamos fazer um negócio? Vamos construir aqui uma torre que vai tocar o céu. E eu quero ver qual é o Deus que vai mandar uma chuva tão grande que consiga ser mais alto do que a torre que nós levantaremos. Eu quero é ver. Se a ira de Deus caiu sobre a terra e cobriu o mais alto monte, eu vou criar algo mais alto do que o mais alto monte. E se duvidar, eu vou fazer cosca lá no trono de Deus. O tão alto vai ser o prédio que eu vou fazer. Aí o Senhor disse que viu aquela história e disse: vamos descer. Falou com Jesus, falou com o Espírito Santo, e disse: vamos lá ver essa marmota, né? Então diz que quando ele desceu para ver a torre que os filhos dos homens edificavam, disse: eis que o povo era um, e não havia nada que eles intentassem fazer que eles não conseguissem. Veja, eles criaram uma unidade do mal para desobedecer a Deus, para afrontar a Deus. Uma unidade do mal para afrontar Deus. Vamos, tal. Eis que o povo era um, não sei o quê. Agora não haverá restrição. Deixa eu ver onde é que está a parte que eu quero achar aqui, Jesus. Façamos um nome, assim, o versículo 4, ele diz: vamos criar uma torre
cujo cume toque o céu. Aí ele diz assim, façamos um nome para nós. Veja, a ideia não era glorificar a Deus. A ideia era glorificar o meu nome. Eu tenho que criar uma estrutura que glorifique o meu nome. Aí ele diz assim, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então eles queriam criar algo para que o seu nome fosse grande, e eles não queriam se espalhar sobre a face da terra. Detalhe, a ordem de Deus era para o homem, sejam fecundos e espalhem, domine a terra. Eles disseram, não faremos isso. Nós vamos criar uma torre e nós não nos espalharemos. E detalhe, não importa qual seja a ira de Deus que venha, nós vamos criar uma estrutura que nos salvará. Então Deus intervém naquele negócio e confundiu a língua deles, de tal modo que o cara pedia um tijolo e eles traziam uma pá. Pediam uma pá, eles traziam uma faca. E de modo que eles não conseguiram mais continuar a sua construção. Por causa disso, aquela cidade se chamou Babel, que significa grande confusão. Esse é o sentido e o significado da palavra Babel. Porém, no hebraico, diga, pastor é chique, mas não é porque eu sei de nada não, é porque eu vi no livro. Essa palavra Babel vem do hebraico, que significa porta de Deus. Olha que coisa curiosa, não é bonito esse nome? Babel significa porta de Deus, só que não é a porta do Deus do céu. Na verdade, vocês já viram aquelas igrejas que tem uma igreja e uma torre? Aquela torre era como se fosse a casa de um Deus deles. Então eles estavam dizendo que estavam construindo uma torre, uma igreja, um prédio que era a casa do Deus deles. É uma figura de revolta contra Deus. Eu vou adorar outros deuses e não o Deus do céu e não o Deus da terra. Eu vou criar uma casa para o nosso Deus. E essa casa ela era grande, ela tinha um prédio e uma torre gigante, porque era ali que cabia o Deus deles. Então é uma figura para uma porta de atração de outros deuses, ok? Então esse nome Babel, ela significa confusão por mistura. Então, significa misturar, mesclar, confundir. Você vai já entender a importância disso aqui. Misturar, mesclar, confundir. E aí você vai entender por que Daniel, quando estava na Babilônia, a Bíblia fala, e ele se propôs não se contaminar. O que ele estava dizendo? Eu não vou me misturar, eu não vou mesclar, eu não vou virar uma coisa com eles. Mesmo morando na Babilônia, Daniel se propôs, eu não vou me misturar, porque o nome Babilônia significa mistura, mesclar, confundir, alimentar animais. Eu não sei como é que as pessoas alimentavam animais naquele tempo, mas no nosso tempo, quando a gente vai alimentar um porco, normalmente não vai organizado a comida. A gente pega feijão, pega pão, pega os restos de comida, faz uma lavagem e joga no chiqueiro ali, no local onde os porcos comem, eles comerão aquela lavagem, aquela coisa misturada. Isso é uma figura com relação ao relacionamento com Deus. Babilônia é uma figura de relacionamento com o diabo. Para o diabo não tem problema misturar. Para Deus tem. Então Babilônia significa mistura, mesclar. E significa também sumir aos poucos. Ou seja, você se mistura tanto que daqui a pouco te procura e você não existe mais. Você já foi conquistado pela Babilônia, percebe? Então é uma estratégia, Babilônia é uma estratégia, eu vou criar um prédio gigante para que o meu Deus habite ali, mas não é o Deus do céu. Na verdade, eles querem confrontar o Deus do céu e dizer, não existe ira dele que venha contra mim, que eu não esteja pronto para ela. Eu quero é ver. Então, nesse espírito de revolta e rebelião contra Deus é que surge a cidade de Babilônia. Mistura de línguas, confusão de vozes, algazarra. É o que significa. Eu penso que nós estamos vivendo no espírito de Babilônia como nunca antes se viveu antes. É o que você vê nas redes sociais, em debates, em discussões, principalmente quando o tema é Deus, principalmente quando o tema é santidade ao Senhor,
principalmente quando o tema é jovens íntegros, jovens santos, jovens perfeitos. Aí você fica, aí a algazarra, a confusão de línguas cresce e aumenta, e você, crente, recebe o nome de fundamentalista, você recebe o nome de fascista, você recebe o nome de homofóbico, de transfóbico, de xenofóbico, de esculhambação a quatro, é tudo menos temente a Deus. O que é glorificado é aquilo que Babilônia diz que é bonito. Mas tudo aquilo que é de Deus deve ser detestável, recusado, reprovado. E isso dentro do colégio, dentro da faculdade, nos programas de TV, nos filmes, em tudo que você vê. Essa é a linguagem que tem. Babilônia quer mistura. A Babilônia quer que você vá sumindo aos poucos. A Babilônia quer que você coma a lavagem dos porcos. Então essa é a primeira vez que aparece aqui a história da Babilônia. Agora vamos ver o que a Bíblia fala no final dela. Apocalipse capítulo 18. Nós vimos o começo, Daniel fala do meio, e agora nós vamos ver o fim. Babilônia capítulo 18. Apocalipse. Essa foi boa. Babilônia capítulo 18. Só queria saber se vocês estavam espertos. Gente, olha só. Apocalipse 18. Vamos ler? Depois destas coisas, isso aqui é a visão que Deus dá para João Batista acerca do fim. Não é? Apocalipse 18. Alguém falou? Foi? Pois não é o Batista não, é o João Apóstolo. Obrigado. Depois destas coisas, disse João, eu vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo, guarida de toda ave imunda e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Versículo 4, ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade delas. Você percebe agora porque que Daniel disse, eu propus no meu coração, não me contaminarei com a Babilônia, não comerei os manjares do rei, e não beberei as suas bebidas. Porque a revelação de João em Apocalipse fala, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, guarida de espírito imundo e guarida de toda ave imunda e detestável. Todas as nações da terra estão bebendo do seu vinho, estão se prostituindo com ela, e os reis da terra se prostituíram, e os mercadores se enriqueceram com a sua grande abundância. Pessoas que estão aceitando as ideologias do mundo, elas estão enriquecendo e prosperando. Mas você que não vai se curvar diante das ideologias do mundo, está perdendo o emprego, está perdendo influência, está perdendo rede social, não tem voz, sua rede é bloqueada, você não pode falar o que você quer. Está se cumprindo o que a Bíblia fala acerca do sinal da besta, dizendo que quem tiver o sinal da besta vai poder negociar, comprar, vender e viver, mas quem não tiver, não poderá fazer. Nós estamos chegando nesses dias que para você comprar e comer, você tem que concordar com a ideologia, você tem que concordar com aquilo que Nabucodonosor está levantando, a estátua que ele está criando para você se prostrar. E se não se prostrar, fornalha para você. Então é isso que a gente vê sobre a Babilônia. Botou aqui a imagenzinha, minha filha, agora bote aí a imagem, a estátua, para vocês verem, assistirem. O rei Nabucodonosor, você entendeu essa primeira parte? O jovem Daniel
devia ter entre 13 e 17 anos. Ele tomou essa posição dizendo: eu não vou contaminar o meu coração, vou me manter reto diante de Deus. Então, no capítulo 3 de Daniel, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura era de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Veja, transformando isso aqui em metros, aqui tem a medida de côvado, ela fica em torno de 30 metros de altura por 3 de largura. Você concorda que era uma estátua enorme? Uma estátua muito grande, 30 metros de altura por 3 de largura. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, que são governadores, os prefeitos, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província para que viessem à dedicação da estátua que ele fizera levantar. Então se ajuntaram os governadores, os prefeitos, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor fizera levantar, e estavam todos em pé diante da imagem. Versículo 4. E o pregoeiro clamou em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, povos, nações, gentes de todas as línguas. Quem é? A quem que o pregoeiro estava dizendo? A todos os povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de fole, de toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que Nabucodonosor tem levantado. Versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos ouviram o som da música, se prostraram todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua que o rei Nabucodonosor levantava. Ok? Mas o que aconteceu nesse período? A Bíblia está apresentando que esses 3 jovens não fizeram. Todos os povos, tribos, línguas, raças e nações se curvaram quando Nabucodonosor mandou tocar música. Mas 3 jovens não fizeram isso. Ok? Então o que aconteceu com esses jovens? Eles eram leais ao seu Deus. Você pode dizer isso comigo? Por que eles não se curvaram? Porque eles eram leais ao seu Deus. Eles eram leais ao único Deus, Criador do céu e da terra. Em Êxodo capítulo 2, versículo 20, versículo 2, a Bíblia fala: não terás outro Deus diante de mim, disse o Senhor. Então esses jovens leais ao Senhor teu Deus, eles disseram: não nos curvaremos, Senhor. Não nos curvaremos. Então, por que esses jovens não se curvaram? Eles se destacaram da multidão. Quando você não se compromete, você também se destaca do mundo. Os que se curvavam diante dos olhos da terra, aliás, os que se curvavam, eles tinham os olhos na terra. Mas aqueles que não se curvavam, Deus tinha os olhos sobre eles. Então, aqueles que se curvaram, todos se curvaram, os seus olhos estavam na terra. Eles estavam pensando: se eu me curvar, eu terei o favor do rei. Se eu me curvar, a minha bodega vai continuar funcionando. Se eu não me curvar, aliás, se eu me curvar, eu vou continuar ganhando o meu dinheiro, vou continuar tendo o meu salário, eu não vou ser perseguido, vai dar tudo certo para mim. Então eles se curvavam diante da música. Se você quer que eu concorde com tal coisa, ok, meu rei, eu concordo, está tudo certo. E eles se curvam diante da imagem do rei. Isso nós estamos vivendo no nosso tempo. Ok? Quem não concorda, o rei diz: tem uma fornalha de fogo para você. Mas esses jovens, eles se destacaram no meio da multidão. Por causa disso, tem um texto que eu queria lembrar, como eu estava dizendo: aqueles que se curvavam tinham seus olhos na terra, mas aqueles que não se curvavam, Deus tinha os olhos sobre ele. Como está escrito em 2 Crônicas 16:9, diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando aquele cujo coração é totalmente seu, para mostrar-se poderoso para ele.
Então olha o que o texto está dizendo. Os olhos de Deus estão percorrendo a terra, buscando aquele que o coração é todo dele. E quando Deus encontra, o Senhor disse, eu vou me mostrar poderoso na vida dele. Eu vou me mostrar poderoso para ele. Deus está buscando. Então esses jovens que não se dobraram, o Senhor disse, eu achei você. E você vai ver o que Deus fez com eles. Então, porque eles não se curvaram, a Bíblia fala que Nabucodonosor ficou irado e furioso. E eu acho interessante essa expressão, porque bastava dizer que ele ficou irado. Mas a Bíblia faz questão de dizer, ele não ficou só irado, ele ficou furioso, fumaçando pelas ventas. Por quê? Porque aqueles 3 jovens não se curvaram. Então a pergunta que fica para nós hoje, irmão, o diabo está com raiva de nós? Ou nós estamos nos curvando diante das suas imagens? Ou nós estamos nos curvando diante dos seus ídolos? Esses jovens provocaram a ira de Nabucodonosor. Ele ficou furioso por causa desses jovens. Então Nabucodonosor tentou intimidá-los. Chamou aqueles garotos lá e disse, escuta, vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou mandar tocar de novo. E quando tocar, curvem-se. Ou então, fogueira para vocês. Eles disseram, meu rei, não faremos. Mas vocês vão ser jogados no fogo. Ele disse, meu senhor, se você nos jogar no fogo, ele nos guardará. E eu digo para o senhor, ainda que ele não nos guarde, eu vou queimar. Mas eu não negarei o Senhor, meu Deus. Rei ficou mais irado ainda e disse, aqueça 7 vezes mais. E quando eles aqueceram e os algozes foram lançar, os algozes ficaram queimados. Mas a Bíblia fala que aqueles 3 jovens ficaram preservados e nem cheiro de fumaça tinham. O que é que a gente aprende com isso? Que aquilo que você se compromete a manter, você vai acabar perdendo. Aqueles que se curvaram, eles quiseram preservar algumas coisas. E porque quiseram preservar, perderam. E aqueles que não preservaram e não tiveram por preciosa a própria vida, eles foram preservados. São as coisas estranhas de Deus. Então aquilo que eu tentei preservar foi destruído. É assim que Jesus fala, se você perder a sua vida por mim, você vai achá-la. Mas se você escolher a sua vida e não a mim, você perderá a sua vida. Foi o que esses homens aconteceu com eles. Os soldados perderam suas vidas porque obedeciam a Nabucodonosor, mas aqueles jovens obedeciam ao Deus do céu. E quando eles estiveram na fornalha de fogo, o Senhor foi vê-los. O Senhor foi visitá-los. Aleluia. Troca aí para a fornalha de fogo, aleluia, que nós já saímos da muralha. Glória! Olha o que aconteceu no meio da fornalha. O Senhor foi visitar os seus servos. A proposta do rei era, ou você se curva, ou você se queima. Inclusive, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Curve-se ou queime. Fale comigo, o tema da mensagem é ou queime. Fala comigo, curve-se ou queime. Então Deus coloca você diante de uma situação, você vai ter que escolher. Ou você se curva, ou você será lançado no fogo. Então a proposta do rei era essa, ou você se curva, ou eu queimo você. Você tem força para resistir à pressão? Escute isso. Você tem força para vencer a tentação? Você tem força para vencer a perseguição? Ou você se curva ao primeiro sinal do problema? Vocês estão me ouvindo? Na vida, todos nós enfrentaremos pressões que vêm para comprometer a nossa fé e a nossa integridade. Na vida, todos nós vamos enfrentar pressões. E essas pressões virão para comprometer nossa fé e a nossa integridade. Nós enfrentaremos pressões para fazer coisa errada e assim ter uma vida mais fácil. Luquinha, Pai do Senhor. Amém? Diga, Luquinha, que bom que você não foi embora. Eu disse para ele que o Odinã saiu da fita, agora ele é o meu parceiro aqui, amém, queridos? Olha só. Bichinho, todo dia eu faço vexame para ele, passa vergonha.
É uma benção. Vocês entenderam isso? Na vida nós vamos passar por pressões, e essas pressões vêm no sentido de nos impulsionar a fazer coisa errada, e assim a nossa vida se torna fácil. Nós enfrentaremos pressões para se curvar quando o mundo tocar a música. O mundo tem uma música, e a ordem é, quando você ouvir essa música, curve-se. Reconheça que eu sou o seu Senhor, eu mando em você, fique quieto. Fique quieto, faça o que eu digo, faça o que eu mando. Eu sou o seu Senhor. Nós vamos passar por pressões. Nós enfrentaremos pressões para tomar a solução rápida, para mentir, para trapacear, para tomar o caminho fácil. Nós enfrentaremos pressões para nos curvarmos diante do sexo, diante da imoralidade, diante da pressão de colegas. Pressões virão. E o diabo vai dizer, você vai se curvar? Se você não se curvar, eu vou queimá-lo. Esteja certo de que sua fé será testada para ver que tipo de material ela é feita. Sua fé será testada para ver qual é o material dela. Alguns têm uma fé superficial que depende do ambiente. Enquanto as coisas estão bem e aqueles ao seu redor estão servindo a Deus, então eles seguem em frente. Mas se as circunstâncias forem difíceis, ou aqueles ao seu redor forem mundanos, então eles se comprometem e caem. A verdadeira fé, ela está no centro do seu ser. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa o que os seus amigos estejam fazendo, você continua confiando em Deus. A pressão simplesmente vai revelar o que está dentro do seu coração. A pressão vai simplesmente revelar qual é a qualidade da sua fé. Todos nós enfrentaremos pressões, e a pressão vai dizer, curva-se, porque se não se curvar, eu vou te lançar no fogo. Eu estava conversando com os irmãos e dizendo que nesse tempo de TGF, tanta gente já passou por aqui. Um irmão perguntou, pastor, você tem controle de membros? Eu digo, eu já desisti. Porque tantos entram e tantos saem. Tantos entram e basta vir um safadão e se desvia. Basta vir a Cláudia Leite, basta vir o São João, basta vir um ídolo sendo levantado. E eles simplesmente se prostram diante daquilo. Basta surgir uma namorada linda e eu já abandonei Deus. Basta surgir um garotão gostoso que Deus fica para depois. O altar é levantado, o ídolo é levantado e a voz do mundo diz, curve-se. Ou eu vou te jogar no fogo. Escute, o fogo só vem para provar a sua fé, para saber que material ela é feita. Porém, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que aqueles jovens não se curvaram. E por causa disso, eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas veja que coisa curiosa, quando eles caem na fornalha de fogo, um quarto ser, um quarto indivíduo é visto lá, e o rei dizia, ele tem a forma de Deus, ele parece com Deus, parece filho de Deus, ele não é comum como um homem comum. E o que acontece com aquele jovem? Os meus soldados valentes caíram mortos, e eles andam no fogo tranquilamente. O quarto homem chegou lá. Então, se você entregar a sua vida a Deus, o quarto homem estará com você na fornalha. O quarto homem aparece só no meio do fogo. Preste atenção. O quarto homem só aparece no meio do fogo. O que significa dizer que existem experiências extraordinárias que você terá com Deus e não terá em outro lugar que não for na pressão, que não for no fogo. É no fogo, é na pressão que você vai conhecer a Deus de uma forma que você nunca conheceu antes. É quando você tem todas as portas dizendo curve-se. E você diz, não, porque eu sou fiel ao Senhor meu Deus. Eu não me curvarei, eu não adorarei a nenhum outro Deus, mas apenas ao Senhor meu Deus, porque é assim que está escrito. Eu me propus no coração, não me contaminarei, ainda que eu esteja na Babilônia, mas eu não comerei os manjares do rei, eu não beberei o seu vinho, eu não me embriagarei com a sua prostituição, porque o meu coração é do Senhor. Se você entregar a sua vida ao Senhor, no meio da fornalha, o quarto homem aparece.
O quarto homem aparece somente no meio do fogo. Depois que o fogo passa, ele some. Aleluia. São experiências que você só tem na fornalha. Óbvio que a gente tem vivido uma pregação. Ixi, gente, eu esqueci de dizer aqui, macho. Somente no meio da pressão é que a gente vai ter revelação e conhecimento de Deus. É um tempo precioso para nós conhecermos a Deus, para Deus se revelar para nós. Amém? Então você vai passar por pressões. No meio do fogo, diga no meio do fogo. Deus se revela de uma maneira toda pessoal. No meio do fogo você vai conhecer a Bíblia que você nunca leu. Textos vão ficar claros para você. Por exemplo, quando a gente lê um texto como esse daqui, ó, de Isaías 43, olha que texto magnífico. Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Escute isso aqui, ó. Existem coisas, existe experiência, existe conhecimento de Deus que você não terá em outro lugar que não na fornalha. Quem é que vai para a fornalha? Aquele que não se curvou, aquele que não contaminou o seu coração, aquele que preservou íntegro. Eu quero jovens perfeitos. Aqueles que vão assistir perante o rei terão que ser jovens perfeitos. Esses que não se contaminaram foram jogados na fornalha, mas na fornalha eles conheceram Deus, que eles nunca tinham conhecido antes. Escute isso. Então Isaías 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Na fornalha você vai conhecer Deus que te diz assim: ei, eu te chamei, eu te escolhi, tu és meu, não temas. Ah, amigo, ei, escuta, Deus falando com você no meio da pressão, dizendo: eu te remi, eu te chamei, eu te escolhi, tu és meu. Conhecimento de intimidade, conhecimento de paternidade, conhecimento de pertencimento só acontecerá no meio da pressão, no meio da fornalha. É o quarto homem chegando e te preservando no meio da pressão, e você descobrindo Deus que você não conhecia antes. O Jó, que é talvez a figura de sofrimento máxima na Bíblia depois de Jesus, quando ele está na sua pressão máxima da sua vida, ele olha para os céus e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E quando o seu Redentor de fato se levanta e ele conhece o seu Redentor, ele diz: eu te conhecia antes de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ei, tem revelação e visão que você terá de Deus somente na fornalha. Somente quando o coração foi provado e você não se curvou diante da imagem que Nabucodonosor colocou. Eu, todavia, invocarei o nome do meu Senhor, não me curvarei diante dessa imagem. O quarto homem só aparece no meio do fogo. Então ele disse: eu te chamei, eu te escolhi, eu te remi, tu és meu. Olha o que ele diz: quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você percebe isso aqui? Eu sou o teu resgatador. Esse tipo de revelação é pressão, irmão. É quando o fogo está queimando. Você teve as chances e as oportunidades de negar o Senhor. Você disse: eu não farei isso. O meu coração é do Senhor. Não vou me contaminar, não vou me curvar, vou ficar fiel ao Senhor. Então esses três jovens, eles não foram salvos do fogo, mas eles foram salvos no fogo.
Existe uma pregação que diz: ei, você entrega a sua vida a Jesus e tudo vai ficar bom. Você vai ficar rico, vai encontrar um marido bonito, as coisas vai dar tudo certo, porque você entregou a vida a Jesus. Na verdade, o que eu tenho visto é que acontece o contrário. Acontece como? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Parece que esse versículo está na Bíblia. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Oxi, e cadê a promessa? Que se eu entrego minha vida a Jesus, tudo fica maravilhoso. E por que é que não está? Esses jovens, eles não foram salvos do fogo, mas eles foram salvos no fogo. Você consegue ver a diferença? Existem pessoas dizendo: ei, Deus guerreia as minhas guerras. Você já ouviu isso? Deus guerreia as minhas guerras. Não, amados, Deus guerreia junto com você. Deus não vai tomar a espada da minha mão e guerrear as minhas guerras. Disse: eu vou estar contigo na guerra. Eu não vou te livrar da guerra, eu vou te livrar na guerra. O gigante tem que cair, quem vai derrubar ele é você, mas eu estou contigo. Davi disse: tu vens contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Deus não livrou Davi do gigante, mas Deus abateu o gigante junto com Davi. Então não é promessa de que os desafios vão sair da minha vida, não. Deus vai te ungir, te capacitar e dizer: eu estou contigo. Nem assim que ele falou: eu te remi, eu te chamei, eu te escolhi, eu sou a tua destra, eu sou a tua direita, eu sou a tua sombra. Não temas, filhinho de Jacó, não temas, eu sou o Senhor teu Deus. Arrebenta, vai para cima, quebra. Ele se torna a minha força. Davi disse: o Senhor é a força da minha vida. Irmãos, eu gosto dessa expressão. Ele é a força da minha vida, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha luz no amanhecer do dia, Ele traz clareza para o meu entendimento, percebe? Deus não disse que vai livrar a gente, evitar que a gente entre no fogo. Ele disse: mas no fogo eu estou contigo. Na água que quer te afogar, eu vou estar contigo lá, e você vai passar. Deus adestra as minhas mãos para a peleja. Deus não vai tomar a espada da minha mão, Ele vai adestrar a minha mão com a espada. Ele vai fazer com que a minha guerra seja cirúrgica. Deus vai dizer a palavra para você falar: ei, fala assim, grita, essa é a hora. Fala, profetiza, grita e a muralha cai. Estratégia, 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 discernimento. A muralha vai se levantar, mas o que é que tem dentro de você? Uma palavra. O que é que tem dentro de você? Uma fé que se levantou, uma ousadia que se levantou. Você não cai e finge de morto e espera a onda passar. Deus disse: levante-se, flua na onda. Em vez de se abaixar, flua com ela. Ela vai te tornar mais veloz. Ei, não se abaixa, flua. Vai fazer surfismo. Como é que chama? Vai ser surfista. Aprenda a pegar onda com Deus. Ele vai te ensinar a te equilibrar. Ei, a onda vai vir. A diferença, você vai estar sobre ela. A diferença é essa: a muralha existe, mas é o Senhor que derruba. Qual é a tua parte? Faz o que Ele disse. Circula 7 vezes. Grita. Circula outra vez. Grita. Circula outra vez. Louva. Ei, circula outra vez. Clama. Circula outra vez. E quando você gritar, as muralhas cairão. E você diz: como isso aconteceu? Ei, a obediência. Somente isso, a obediência. E no meio da obediência, o poder foi liberado, a muralha caiu e o inimigo teve que render. Então escute isso, irmãos. Aqueles 3 jovens foram salvos no fogo. Não foi do fogo. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Fique animado. Olha que doido. Como assim? Eu vou ficar animado porque no mundo vou ter aflição? Foi o que ele disse. No mundo você terá aflição. Fique animado. Senhor, eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrimento. Mas ele não disse para você ficar animado por causa do sofrimento. Ele disse: fique animado, porque eu venci. No mundo tereis aflição. Não fique desanimado, fique animado. Eu já venci. É como disse Billy Graham: eu já fui no final da Bíblia, já li a última parte e deu tudo certo. Aleluia! Aleluia! Eu já fui na última página. Aleluia! Deus que não pode mentir,
Aleluia. Eu vou passar por fornalha, sim. Haverá pressões, sim. Vou ser batido, sim. Vai ter desânimo, sim. Mas ele diz, fica firme. Não temas. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te remi. Tu és meu, eu sou teu salvador. No fogo, você saberá que eu sou teu pai. No fogo, eu estarei contigo. No fogo, ele não te queimará. Não haverá sinal de fumaça em ti, porque eu te preservo. Eu que te guardo. Aleluia. Aleluia. Ei, vale a pena, irmãos, não se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Vai ser lançado na pressão, mas é na pressão que eu conhecerei o meu Deus. Aleluia, no nível e numa dimensão que eu nunca conheci antes. Então não temas quando você for moído. Não temas quando você for esmagado, porque o Senhor disse, eu estarei contigo. Essa é a palavra. Então diga comigo, Deus não me salva do fogo, mas Ele me salva no fogo. Estarei contigo. A água não vai te submergir. O fogo não vai te queimar. Aqueles jovens não tinham nem catinga de fumaça. Deus preservou. Aleluia. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que eles não tinham nem cheiro de fumaça. Isso fala da grandeza que é a salvação que Deus está provendo. A salvação é de tal forma que Ele disse, nem cheiro de fumaça você terá. Aleluia, estamos juntos aqui? Era isso que eu queria falar para você. Você ficou animado? Aleluia! Glória! Deus é bom.